Bem-vindos a mais um Diálogos Capitais, especial, direto do Salão do Livro Político. Eu recebo aqui agora o juiz Marcelo Semer, que é juiz estadual, integrante dos juízes, da Associação Juízes pela Democracia. O Marcelo participa aqui de um debate hoje sobre os 30 anos da Constituição, né? Para onde, que ponto que nós chegamos, para onde nós estamos caminhando. E eu começo com essa pergunta genérica, Semer. O que sobrou da Constituição desses passados 30 anos? Olha, para ser sincero, hoje ela está sobrando muito pouco, né? A gente tem grandes pilares da Constituição, eles estão sendo corroídos de uma forma muito rápida, seja por emendas, por exemplo, a questão toda, as reformas liberais da década de 90 mudaram a ideia do Estado Social, mas a PEC do teto, por exemplo, suspendeu o Estado Social por 20 anos. Quer dizer, existir, a gente existe, ela existe, o Estado Social existe, todavia não pode ser exercido. A mesma coisa as garantias individuais, né? Nós temos uma Constituição que é garantista, do ponto de vista de penal, processo penal, limitações do poder, mas isso simplesmente não tem sido observado no cotidiano. E aquilo que a gente tem de mais claro na Constituição, que é o respeito ao voto, por exemplo, ela segura, bom, tem eleição, tem o respeito ao voto. Já diante daquele impeachment sem um crime de responsabilidade, já mostrou uma certa relatividade, já não é bem assim. E agora, a última, digamos assim, ataque aí é que a gente está admitindo uma intervenção que é federal, mas é militar dentro do estado do Rio de Janeiro. Então a gente está sob uma intervenção militar dentro do estado. Quer dizer, todos aqueles pontos que a Constituição, aquele desenho do estado que a Constituição fez para nós sairmos do regime militar em 88, eles de certa forma estão muito erodidos. Muita gente defende, não é de hoje, isso uma proposta e um debate que volta e meia apareceu nos últimos anos, da ideia de uma Assembleia Constituinte. Você acha que o Brasil, para resolver seus impasses políticos, precisa reformar essa Constituição ou basta aplicá-la corretamente? Não, eu acho que o ideal seria que a gente pudesse fazer com que ela tivesse vigor. Eu não vejo assim, no atual quadro, nós temos o Congresso mais conservador desde a época do golpe de 64. Esse é o Congresso mais conservador. Portanto, se nós colocarmos uma Constituição na mão dos congressistas ou de outros que possam ser eleitos pelas mesmas máquinas, eu acho que a gente vai simplesmente perder esses direitos que a gente tem pelo menos consignado no papel e a gente pode lutar por eles. O que a gente precisa fazer é a Constituição valer na prática. Eu acho que esse é o maior problema, né? A gente tem visto assim, o Supremo, que é o órgão guardião da Constituição, né? Ele que deve dizer até onde a Constituição, tudo aquilo que ofende a Constituição, que fica fora. Mas quando a gente vê a questão da presunção de inocência, ele praticamente apagou uma frase do texto constitucional, não é nem uma questão de princípio, é uma questão de texto mesmo, ele alterou e tem feito, digamos assim, uma série de alterações, o judiciário cedendo a pressão midiática, opinião pública, enfim, que é exatamente o reverso do sentido da democracia. Então, sim, eu teria muito medo hoje de falar assim, vamos fazer uma nova Constituição, dificilmente ela vai ser melhor do que essa. A única ideia é será que o processo de fazer a Constituição vai nos fazer com que ela valha mais? Essa que é a dúvida. Agora, a gente teve, depois do impeachment, uma série de reformas, né? Se mexeu na reforma trabalhista, o teto de gastos, mudanças outras pontuais nas leis, mudança na lei do petróleo. O argumento principal desse governo que promoveu essas mudanças era prometer uma segurança jurídica aí. Mas não é o que parece, né? Por exemplo, há uma grande ainda disputa, por exemplo, nos tribunais trabalhistas por conta da lei do trabalho. Você acha que isso tudo trouxe mais insegurança do que tínhamos antes? E segundo ponto,
Você acha que levará, num próximo governo eleito pelo voto, levará uma disputa jurídica, judicial, em torno desses pontos? Sim, aliás, eu acho que, voltando só um pouquinho, eu não acho que essas leis vieram fortuitamente, gratuitamente após o impeachment. Eu acho que o impeachment veio justamente para que essas leis pudessem ser feitas, que elas não seriam feitas no governo da presidenta Dilma. Então, eu acho que o golpe existe para abrir essa janela de oportunidades, que é continuar, digamos assim, a transição para o neoliberalismo que ficou por um certo tempo estancada. Acho que não há nenhuma segurança jurídica, na questão trabalhista nenhuma, há uma grande revolta dos operadores do direito do trabalho, juízes principalmente, com relação a isso, porque na verdade a regra fundamental dessa reforma, a ideia fundamental dessa reforma é da subtração de direitos, da flexibilização de direitos, e ela se choca com todo o prestígio que os direitos tiveram justamente na Constituição. Quer dizer, há um choque direto com o regramento da Constituição. Então eu acho que ainda vai ter muito tempo ainda onde isso vai ser discutido, sem contar que a gente já pôde perceber que a subtração de direitos não trouxe emprego nenhum, né? Agora, Semer, por que você aceitou tão facilmente o argumento de que no combate à corrupção vale tudo, inclusive atropelar direitos fundamentais? Por que isso vigorou com tanta... Porque assim, esse é o populismo conservador. O populismo conservador trabalha com essa ideia de que há situações insustentáveis, né, pânicos morais que nos colocam em situação que não é possível se sustentar e que precisa tomar logo uma urgência, uma providência, e o país está se esvaindo com isso, quando na verdade a ideia do pânico moral, que é uma categoria sociológica, é exatamente isso, da desproporção, né, da criação de crenças generalizadas que não são necessariamente verdadeiras. O maior combate que se faz à corrupção é preventivo, é dentro das licitações, no âmbito do direito administrativo, nas estruturas institucionais, na criação dos mecanismos de controle, muito mais do que... O direito penal dificilmente vai mudar um quadro em relação a isso. A gente pode ver daqui a 10 anos, as pessoas vão continuar praticando os mesmos crimes, porque acontece isso a vida inteira, nós temos percebido. Isso não é uma saída eficaz, é uma saída demagógica, de que a gente pode resolver os problemas da nação através de uma questão moral. Mas os problemas da nação não são uma questão moral, são questões de sistemas, questões de aproveitamento. E o fato de ter todo o enfoque da corrupção é, sobretudo, jogado sobre os servidores. Mesmo os empresários, quando são presos, eles são presos com a finalidade de que eles delatem para que outros servidores ou agentes políticos acabem sendo presos. Quando, na verdade, o que a gente tem, fundamentalmente, com essa corrupção que a gente viu e aquela que a gente não viu, é que as grandes corporações acabam sendo decisivas na formatação das leis. A reforma trabalhista, por exemplo, é um exemplo claro disso. Quer dizer, é uma reforma feita para patrões, que não tem o apoio da sociedade, não tem o apoio majoritário da sociedade, não tem o apoio dos trabalhadores, e ela passou facilmente dentro do Congresso. Se o empresariado pode ganhar uma reforma dessa que não diz respeito à sociedade, eu fico perguntando se isso não é corrupção. Semer, você acredita que será necessário discutir o papel dos órgãos de controle? Você acha que eles extrapolaram, que as corporações hoje agem acima dos limites que a Constituição e que o poder político deverão impor à atuação deles? Eu acho que, como vários outros países, várias outras sociedades, nós tivemos um acréscimo, digamos assim, de funções ligadas ao judiciário, ao Ministério Público. Isso foi mais ou menos universal, não aconteceu só no Brasil, e teve vários reflexos. Por exemplo, o crescimento vertiginoso do poder do Ministério Público nos Estados Unidos, por exemplo, é um
das questões que contribuíram para uma população carcerária de 2,5 milhões quase que chegou. Então a gente tem que não replicar os exemplos, mas aprender com os exemplos que não deram certo. Essa questão do judiciário, já dizia lá o Garrapon, que é um juiz francês, que falava isso há mais de 20 anos, dizendo o seguinte: o juiz virou um guardião das promessas. Como o Estado social começa a fraquejar, todo mundo quer o amparo judicial. Vai chegar uma hora que o juiz não consegue corresponder a tudo isso. A gente tem que entender, ele dizia, nós temos que entender qual a limitação do nosso papel, até onde nós podemos ir. Eu acho que a gente tem ainda um grande aprendizado a fazer. Mas isso tudo tem a ver com a pergunta que você me fez antes, que diz respeito a vale tudo na luta no combate contra a corrupção e contra o crime. Quando a gente fala vale tudo, a partir desse momento a democracia já ficou para trás, já ficou corroída. Acho que está faltando um pouco mais os juízes se preocuparem com os princípios e um pouco menos com as políticas, né? A judicialização das políticas andou a cavalheiro aí nesse tempo, mas, no entanto, a defesa dos princípios foi cada vez mais esquecida. Semer, muito obrigado pela sua presença, agradeço bastante, agradeço quem nos está acompanhando aí nessa transmissão. Foi mais um Diálogos Capitais, direto do Salão do Livro Político. Continue a acompanhar o canal do Carta Capital. Eu agradeço o convite e participem do Salão do Livro Político, está sendo muito interessante.